tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as aulas de matemática do nono ano do ensino fundamental. E na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar um conteúdo bem semelhante ao da semana passada. Na semana passada a gente viu a semelhança de triângulos. Agora a gente vai começar a trabalhar com o teorema de Tales, que é bem parecido com aquilo que a gente viu na aula anterior, certinho? Então, sou o professor Wilden Figueira e vamos dar início aí aos nossos trabalhos de hoje. Então, Tales, ele começou a analisar esse tipo de proporcionalidade aí, que a gente vai conhecer um pouco mais à frente, calculando aí a altura de uma pirâmide. Então, existem duas versões de como ele calculou a altura de uma pirâmide. Um relato mais antigo diz que Tales anotou o comprimento da sombra no momento em que era igual à altura da pirâmide que a projetava. A versão posterior diz que ele fincou verticalmente uma vara e fez uso da semelhança de triângulos. Ambas as versões pecam ao não mencionar a dificuldade de obter, nos dois casos, o comprimento da sombra da pirâmide, isto é, a distância entre a extremidade da sombra e o centro da pirâmide. Então, através dos seus conhecimentos, Tales ele começou a fazer relações, a fazer semelhança de figuras aí. E utilizado por ele foi a semelhança de triângulos para calcular a altura dessa pirâmide. Coisa semelhante que a gente fez na última aula. Aqueles exemplozinhos lá que eu tinha um prédio e uma pessoa. Para saber a altura do prédio, fazia uma relação aí da altura da pessoa com sua sombra, da altura do prédio com a sua sombra aí. Então, o teorema de Tales afirma que um feixe de retas paralelas determina em duas transversais quaisquer segmentos proporcionais, de modo, se temos duas retas paralelas cortadas por duas transversais, os segmentos formados pela intersecção são proporcionais. Então, a gente já vê essa proporção lá na semelhança de triângulos. Agora a gente vai ver com retas. Como é que a gente vai ter essa proporção? Então, para entender o teorema de Pitágoras, considere essa figura daí. Então, veja que aí eu tenho três retas na minha horizontal. Tem a de cima, a reta R, tenho a do meio, a S, e tenho a reta T, a reta horizontal embaixo. E tenho aí duas retas transversais que cortam ao mesmo tempo essas três retas na horizontal. Então, aí eu tenho uma proporcionalidade entre esses segmentos. Então, e o que é um feixe de retas paralelas? Feixes de retas paralelas é o conjunto de retas distintas de um plano e que são paralelas entre si. Essas três retinhas na horizontal que a gente viu aí. Na figura a seguir, o feixe de retas paralelas está representado pelas retas R, S e T. Então, em destaque aí, aquelas três retinhas que a gente viu. Essas são retas paralelas. E o que são retas transversais? Retas transversais ao feixe de retas paralelas são retas do plano do feixe que intersectam, cruzam, cortam todas as retas do feixe. Aquilo que eu falei anteriormente. Na figura a seguir, as retas transversais estão representadas pelas retas A e B. Então, a gente está vendo aí o destaque dessas duas retas transversais. A partir desse modelo aí de feixe de retas paralelas e de duas retas transversais, vamos conhecer um pouco sobre essa proporcionalidade entre os segmentos. Certinho? Então, a gente tem A e A' ser denominados pontos correspondentes, B e B' correspondente, C e C', D e D'. AB e A'B' são denominados segmentos correspondentes e os outros segmentos também de acordo com a sua
proporcionalidade. Então, vem aqui comigo. Então, observe o seguinte. Eu tenho essas minhas três retas aqui e tenho aqui, por exemplo, o ponto A e o ponto B. O ponto A' e o ponto B'. O ponto C e o ponto C'. Quer dizer o seguinte, galera, que esses segmentos aqui, ó, eles são proporcionais. Se de um segmento aqui para outro está dobrando o valor, desse meu outro lado aqui também dobra, triplica, reduz pela metade, é dividido por 3. Então, esse meu segmento daqui, ó, ele é proporcional a esse. Esse é proporcional a esse. Então, para a gente trabalhar com esse tipo de situação aqui, a gente vai estar trabalhando com duas razões. Que razões vai ser essa? Razão entre dois segmentos. Certinho? Então, veja o seguinte. Para esse meu teorema de Thales aqui, eu tenho a seguinte situação. Tem essa reta, que eu estou denominando R, S e aqui T, cortada por duas transversais, A e B. Então, veja o seguinte. Para essa minha situação daqui, eu quero encontrar o valor de x. Eu só apagar essas letrinhas aqui para a gente não confundir. Então, eu tenho esse meu segmento aqui, ó, que vale 3. Esse meu segmento aqui, ó, que vale 9. Esse meu segmento aqui, que vale x, que é o que eu quero saber. E esse meu segmento aqui, que vale 3. Certo? Então, como é que eu vou encontrar o valor de x aqui? Eu vou fazer da seguinte maneira. Lembra lá na semelhança de triângulos que a gente tinha que sempre fazer o mesmo movimento? Se a gente fazia a altura do prédio dividido pela altura da pessoa, tem que ser igual à sombra do prédio dividido pela sombra da pessoa, do maior para o menor, do maior para o menor. A gente fazia esse movimento e podíamos fazer outros movimentos para encontrar aquela incógnita. Então, assim como na semelhança de triângulos, a gente vai ter que sempre fazer o mesmo movimento para ter essa proporção aí entre esses segmentos. Então, para encontrar aqui o valor de x, eu posso utilizar algumas maneiras. Vou mostrar umas duas para vocês. Então, veja o seguinte. Eu posso dizer o seguinte, que esse segmento aqui, 3, está para esse 9, assim como esse daqui, x, está para esse. Opa, professor, o que foi o que o senhor fez? Ó, eu peguei o seguinte, da esquerda, o de cima está para o de baixo, é igual, o de cima está para o de baixo. Veja o movimento que eu fiz. O de cima está para o de baixo, o de cima está para o de baixo. O mesmo movimento. Então, fazendo sempre o mesmo movimento, eu vou estar matando essa minha questão. Eu vou estar resolvendo ela. Sim, professor, o senhor fez isso daqui, igualou essas razões aqui. Como é que eu vou encontrar o valor de x? Fazendo, ó, meio pelos extremos. O 3 multiplica o 6 e o 9 multiplica o x. Meio pelos extremos. Ó, 9 vezes x dá 9x. É igual 3 vezes 6, 18. Isolo o x. O 9 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 18 dividido por 9 é 2. Então, esse meu segmento daqui, ó, vale 2. Ou eu posso imaginar o seguinte, galerinha. Pensa aqui comigo. Eu tinha esse meu segmento. Para o segmento de baixo, aconteceu o quê? Eu tinha 3 e foi para 9. Triplicou. De 3 para 9, multipliquei por 3. Triplicou. Vê aqui o que aconteceu, ó. 2 para 6 também triplicou. Então, ó, esses segmentos aqui, eles são proporcionais. Se do de baixo para o de cima triplica, o de baixo para o de cima também tem que triplicar. Então, esse meu valor daqui era o triplo desse.
Poderia pensar assim. Posso fazer outros movimentos com esses mesmos números, que eu vou encontrar o mesmo resultado. Pense aqui comigo. Agora, sempre fazendo o mesmo movimento. Aqui eu fiz o de cima está para o de baixo, o de cima está para o de baixo. Agora eu vou mudar e vou encontrar o mesmo resultado. O da esquerda está para o da direita. 3 está para X. Esquerda está para a direita. Aí bota o sinalzinho de igual. Tenho que fazer qual movimento agora? O da esquerda tem que estar para o da direita. 9 está para 6. Esquerda, direita, esquerda, direita. Fazendo o mesmo movimento, você não vai errar. Vamos lá. X vezes 9 dá 9x. 3 vezes 16, 3 vezes 6 dá 18. X é igual a 18 dividido por 9, x é igual a 2. Então, veja que de maneira diferente, eu cheguei no mesmo resultado. Mas isso só vai acontecer se você fizer sempre o mesmo movimento. Eu poderia fazer o de baixo está para o de cima, igual o de baixo está para o de cima. Fez o mesmo movimento, galerinha? A gente vai estar acertando sempre essas questõezinhas do Teorema de Tales. Pois os segmentos eles são proporcionais, certo? Eu não poderia fazer o seguinte. O de cima está para o de baixo, igual o de baixo está para o de cima. Veja que o movimento já foi diferente. Vai dar errado. Mas você fazendo o mesmo movimento, tranquilo, tranquilo. Então vamos lá aí para uma questãozinha que a gente tem. Veja que aí essas retas elas não estão passando aí, mas está formando aí segmentos proporcionais. Então a primeira questão diz assim: o jardineiro, senhor Arthur, fez um canteiro triangular composto por folhagens e flores, onde as divisões são todas paralelas à base. Então tenho retas aí paralelas e me dá os seguintes dados. O meu primeiro dado que eu tenho aí na parte de cima, eu tenho y, vale um segmento, e na parte de baixo vale 40. O meu outro valor que eu tenho aí me dá o valor de 35 na parte de cima e na parte de baixo eu tenho valendo 25, seu segmento proporcional. E o último, na parte de cima, eu tenho x, que vale com seu segmento aí correspondente, vale 20. Então, observe o seguinte, vem aqui comigo. Eu tenho esses valores aqui, y 40, 35, 25 e x 20. Como é que eu posso encontrar aqui os valores de y e de x, que é o que a questão está me pedindo? Para encontrar isso daqui, galerinha, eu vou ter que fazer por partes. Eu posso pegar apenas 4 segmentos. Então, eu vou fingir que essa minha parte daqui, ela não existe, essa parte do x. Vou pegar esse 35y, 40 e 25. Beleza? Então, vem aqui comigo. Eu posso fazer qualquer proporcionalidade aqui, desde que seja com o mesmo movimento. Então, eu vou fazer o seguinte, o de cima está para o de baixo. Y está para o de baixo, que é 40. Igual. Se eu fiz cima e baixo, tem que fazer aqui também. Cima está para o de baixo. Tranquilo? Agora veja o seguinte. Para não precisar fazer muita conta, ficar com um número grande, eu posso simplificar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu vou fazer o seguinte, 35 e 25 dá para ser dividido por 5. Se você quiser dividir e multiplicar aí, sinta-se à vontade. Mas é interessante a gente aprender a simplificar, porque a gente trabalha com números menores. E a chance de errar também vai ser menor. Então, veja. 35 dividido por 5 é 7. E 25 dividido por 5 é 5. Tranquilo? Os denominadores aqui,
podem ser divididos por 5. Eu posso fazer simplificação ou fazer o seguinte, ó. Esse daqui está multiplicando, 40 vezes 7 dá 280. Então fica y igual a 280 dividido por 5. O que foi que o professor fez? Esse 40 daqui, ó, está dividindo, passou multiplicando o de cima. Por que o senhor não pegou o 5 e multiplicou o y? Porque depois eu teria que voltar o 5 para dividir. Então, para economizar tempo, 280 dividido por 5. Vamos lá fazer aqui, ó. 280 dividido por 5. Com pequeno espaço. 28 dividido por 5 é 5. 5 vezes 5 dá 25, resta 3. Desce o 0. 30 dividido por 5 dá 6. Então, esse meu valor daqui, ó, é 56. Y é igual a 56. E agora, o que foi que aconteceu aqui? Para encontrar o valor de y, de x, perdão, eu posso fazer esse mesmo procedimento. Veja só. 35, ó, o de cima está para o de baixo. Estou eliminando essa parte daqui, ó. Estou ficando apenas com esses 4 segmentos aqui. O de cima está para o de baixo. E o de cima está para o de baixo, que é 20. Mais uma vez, ó, ficou 35 sobre 25, dá para simplificar. Então, vai ficar 7 sobre 5. Observe, ó, que isso daqui é a mesma coisa disso daqui. Igual a x sobre 20. Esse 20 aqui está dividindo, vai passar multiplicando aqui o 7. 7 vezes 2 é 14 e acrescento 0. Então, fica 140 dividido por 5 é igual a x. X vai ser igual a 140 dividido por 5. 14 por 5 é 2, resta 4. Desce o 0. 40 dividido por 5 é 8. Não restou nada. Então, x vale 28. Então, esse meu segmento, o y vale 56 e o x vale 28. Ou então, galerinha, eu posso pensar o seguinte, como todos os segmentos são proporcionais, veja, o y aqui é 56, o seu correspondente aqui embaixo é 40. Aqui, ó, o correspondente do y reduziu aqui, ó, caiu pela metade, de 40 para 20, dividiu por 2. Eu poderia pegar e fazer a mesma coisa. Encontrei o valor de y, que é 56, dividido por 2 dá 28. Então, eu posso fazer pelo teorema de Tales ou lembrar aqui, ó, que eles são segmentos proporcionais. Chega no mesmo resultado. Tudo com a prática a gente vai chegar lá no mesmo resultado. Certinho? Então, só olhando aí as nossas respostas, ficam aí, ó, respectivamente, o valor de x, 28, e o valor de y, 56, letrinha B. Vamos para a próxima. Na questão seguinte, ele me diz assim, aplica o teorema de Tales no intuito de determinar o valor de x, sabendo que as retas A, B e C são paralelas. Então, observando aí a nossa figura, eu tenho a seguinte situação. Tenho 3 retas aí paralelas, A, B e C, e 2 transversais. Em cima, eu tenho o valor de 5 e o seu correspondente embaixo, x, e no outro 3, e não tem nenhum correspondente. Mas observe que aí tem um tracejado que me diz que todo esse segmento de baixo aqui vale 12. Então, veja o seguinte, vem aqui comigo para a gente encontrar o valor de x. Então, tenho 5 e x, 3 não tem nada aqui, mas ele me diz que essa distância daqui, ó,
vale 12. Então, todo esse meu segmento vai ser proporcional a todo o segmento de baixo. Então, qual é a ideia aqui? Eu vou fazer o mesmo movimento. Eu sei que todo esse meu tamanho daqui, ó, vai ser quanto? 5 mais 3, 8. Então, observe o que eu vou fazer. O todo, que é a soma dos dois, ó, a soma dos dois está para 5. Por que para 5, professor? Porque aqui, ó, o correspondente do 5 aqui é o x, é o que eu quero saber. Então, o todo está para 5, assim como o todo de baixo está para x, ó. Aqui os correspondentes aqui embaixo e o todo, o lado de cima e o lado de baixo estão na parte de cima, ó. O todo, o segmento, todo o segmento, o mesmo movimento. A partir daqui eu vou fazer o quê? Meio pelos extremos. X vezes 8 dá 8x. 5 vezes 12 dá 60. Vamos lá? X vai ser igual a 60 dividido por 8. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 60 dividido por 8 vai ser... 60 dividido por 8 é 7. 7 vezes 8 é 56. Resta 4. Não dá para dividir, acrescenta 0 e vírgula. 40 dividido por 8 é 5. Então, esse meu segmento de x aí, ó, equivale a 7,5. Tranquilo? Então, ó, dá para fazer também essa proporcionalidade analisando todo esse meu segmento. A soma de todos os segmentos tem que ser proporcional à soma de todos esses aqui de baixo. Certinho? Observando nossas alternativas aí, eu tenho letra D como alternativa correta, 7,5. Vamos para a próxima. Na próxima questão, galerinha, diz o seguinte: sabendo que o triângulo abaixo R com as duas retas paralelas AC, calcule o valor de x. Então, se a gente pega aí esse triângulo, a gente pode fazer, eu tenho aí em cima 3 centímetros e embaixo 9, desse meu lado esquerdo. Do meu lado direito eu tenho x e o seu lado embaixo corresponde aí a 12 centímetros. Então, qual o valor de x? Eu posso fazer aqui, ó, de duas maneiras. Posso fazer com pelo teorema de Tales, ou posso observar da seguinte maneira. Do 3 para o 9, triplicou. Então, 3 vezes 3, 9. Então, desse valor de x para o 12, também tem que triplicar. Então, que número eu colocando aqui no x, ó, que multiplicado por 3 dá 12? X vale 4. 4 vezes 3, 12. Desse segmento para esse triplicou, desse para esse também tem que triplicar. Se eu não observo isso, e nem todas as questões dá para fazer isso, eu vou pelo teorema de Tales bonitinho, seguindo a mesma sequência. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O de cima está para o de baixo, assim como o de cima do outro lado tem que estar para o de baixo desse lado. 12 vezes 3 dá 36. 9 vezes x dá 9x. Então, fica x é igual a 36. Está multiplicando 9, passa dividindo. X vai ser igual a 36 dividido por 9 é 4. Então, veja que das duas maneiras a gente chegou ao mesmo resultado. Certinho? Vamos para a próxima. Na próxima questão, diz o seguinte: a figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem do mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões das ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente.
Na segunda avenida, os quarteirões determinados medem 60 metros e o outro segmento aí vale X. Qual o comprimento desse outro quarteirão? Esse que a gente não sabe. Observando aí a nossa figura, ó, esse outro quarteirão aí está a medida X. Belezinha? Então vamos aqui ver quanto é que vale esse valor de X. Então vai ter que acontecer a seguinte maneira, ó. Duas retas paralelas aqui, ó, cortadas pelas transversais. Posso fazer semelhante à outra. Vou fazer, ó, o de cima está para o de baixo, 80 está para 60. Aí eu tenho que fazer o mesmo movimento, ó. O de cima está para o de baixo. Lembre-se que você pode fazer qualquer movimento, desde que seja repetido. Faz o primeiro, repete o segundo. Poderia fazer, ó, esquerda está para o da direita, esquerda está para o da direita. Vai dar a mesma coisa. Então, para diminuir o meu trabalho aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. 0 em cima, 0 embaixo, eu posso cortar. Vou simplificar aqui, ó, em cima e embaixo por 2. 8 dividido por 2 é 4. E 6 dividido por 2 é 3. Igual a 90x. Só mexi nesse meu lado esquerdo. Lembrando, quando eu tenho 0 no final, tanto no numerador como no denominador, eu posso cortar. Diminuir a quantidade de números aí para a gente. E simplifiquei. Simplificar é pegar um número que dá para dividir ao mesmo tempo o de cima e o de baixo, deixando números inteiros. Então, vem cá. Agora eu vou fazer, ó, x vezes 4 dá 4x. 3 vezes 90 dá 270. Esse multiplica esse e esse multiplica esse. Então, vamos lá. 270 dividido por 4. 27 dividido por 4 é 6. 6 vezes 4 é 24. Resta 3. 30 dividido por 4 é 8. 8 vezes 4 é 28. Resta 2. Não dá para dividir, acrescenta 0 e vírgula. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Não restou nada. Então, x vai ser igual a 68,5 metros. É o tamanho aí desse meu quarteirão. Certinho? Se você fizer aqui, ó, 80, esquerda está para a direita e esquerda está para a direita, você vai chegar nesse mesmo resultado. O importante é você fazer o mesmo procedimento, a mesma sequência. Belezinha? Na próxima questão, diz assim: Pedro está construindo uma fogueira representada pela figura abaixo. Ele sabe que a soma de x com y é igual a 42 e que as retas R, S e T são paralelas. A diferença de x menos y vai ser... Então, veja que aí ele tem segmentos e eu tenho duas incógnitas aí. Tem o valor de x desconhecido e de y, mas diz que todo esse segmento vale 42. E do outro lado, na esquerda, tenho 8 e 6. Como é que eu vou encontrar aí o valor da diferença de x menos y? Então, eu vou encontrar os dois valores e depois subtrair um do outro, certinho? Como é que eu posso fazer isso? Vem aqui comigo. Então, observe. Esses dois valores aqui, somando os dois, tem que dar 42, que foi o que a questão me disse. E eu preciso saber x e y para depois, ó, subtrair x menos y. Veja que a gente fez algo bem semelhante. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse meu todo vale 42. Esses meus dois segmentos juntos dá quanto? 8 mais 6, 14. Tranquilo?
Então, veja o seguinte, vou encontrar primeiro o valor de x. Então, ó, o meu todo da esquerda, 14, está para o meu segmento aqui da esquerda. Ó. O todo está para o segmento 8, igual o todo, 42, está para o meu segmento. Qual vai ser o segmento? Ó, se eu peguei o 8, vou pegar o x. O todo, segmento, o todo, segmento. Certinho? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Opa, aqui é x. Tranquilo? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou simplificar em cima e embaixo aqui por 2, para ter números menores. 14 dividido por 2 é 7. 8 dividido por 2 é 4. E vou repetir do outro lado. Lembrando, se você quiser multiplicar aqui, ó, sinta-se à vontade. O interessante é você fazer conta com número pequeno, que facilita a sua vida. Agora aqui, ó, 7 vezes x dá 7x, igual a 4 vezes 42, isso dá 168. X vai ser igual a 168 dividido por 7. Ó, tá multiplicando, passa dividindo. Vamos fazer aqui. 168 dividido por 7 vai ser 16 dividido por 7 é 2. 7 vezes 2, 14, resta 2. Desce 8. 28 dividido por 7 dá 4. 7 vezes 4, 28, não restou nada. Então, x vale quanto? 24. Certo. X vale 24. Para encontrar o valor de y, eu posso fazer com aquele mesmo procedimento. O todo está para o segmento, o todo está para o segmento. Mas pensa um pouquinho. Se a soma dos dois é 42, eu já tenho 24 de x. Falta quanto aqui para completar 42? Falta 18. 24 mais 18, 42. Então, x vale 24, y vale 18. Mas a questão pede x menos y. Então, 24 menos 18. 24 menos 18 é 6. Olhando aí nossas alternativas, letrinha C. Beleza, galerinha? Então, por hoje a gente vai estar encerrando os nossos trabalhos. E na próxima aula a gente vai dar uma revisada tanto em semelhança de triângulos, que a gente viu que é bem parecido com o Teorema de Tales, né? A gente vai fazendo aqui essas razões, e também no assunto de hoje, para fixar mais na mente da gente, certinho? Então, queria agradecer a todos a presença e convidar vocês para na próxima segunda-feira se fazerem presentes aqui mais uma vez. Então, um forte abraço e uma boa semana a todos vocês.